Agora vamos falar sobre uma descoberta surpreendente que desafia as leis da ciência. Multidões estão seguindo para a pequena cidade de Gower, Missouri, para ver o corpo de uma freira católica que aparentemente não mostra sinais de decomposição. A veneração de corpos incorruptos é um aspecto importante da Igreja Católica, cativando tanto os devotos quanto os curiosos. Esses fenômenos envolvem os restos mortais de santos que resistem à decomposição e mantêm uma aparência semelhante à de uma pessoa viva, servindo como lembretes tangíveis de santidade e intervenção divina. Corpos incorruptos, como os de Santa Bernadette Soubirous em Lourdes e Santa Catarina Labouré em Paris, inspiram admiração e profunda contemplação espiritual. É uma experiência poderosa, muito poderosa, sendo um dos eventos mais raros em todo o território dos Estados Unidos. Embora não seja algo tão antigo, muitos nunca ouviram falar disso em suas vidas. Explorar os mistérios em torno dos corpos desses santos lança luz sobre o poder duradouro da fé e encoraja uma reflexão sobre a interseção entre o físico e o divino. Vamos mergulhar no fascinante mundo de corpos incorruptos dentro da Igreja Católica. Número 1. Santa Bernadette de Lourdes. Você sempre se interessou por histórias misteriosas da história, especialmente as ligadas à religião? Um dos tópicos que chama a atenção é o fenômeno dos corpos incorruptos, santos cujos restos não se decompuseram como esperado após a morte. Um dos exemplos mais famosos é o de Santa Bernadette Soubirous, conhecida por suas visões místicas da Virgem Maria em Lourdes, na França. Bernadette tinha apenas 14 anos quando começou a ver aparições de uma bela senhora em uma gruta. Embora fosse analfabeta, conseguiu entender e descrever a senhora, que falava com ela em sua língua nativa, o occitano. Apesar do ceticismo das autoridades, uma fonte surgiu no local onde Bernadette disse que a senhora havia instruído a cavar, e logo começaram a ser atribuídas curas milagrosas às águas da fonte. Milhares de peregrinos começaram a seguir até Lourdes em busca de curas. Quando Bernadette morreu de tuberculose em 1879, aos 35 anos, seu corpo foi enterrado no convento de Nevers. Durante a exumação, em 1909, esperava-se encontrar apenas ossos, mas seu corpo estava perfeitamente preservado. Suas mãos, pés e rosto ainda tinham uma aparência surpreendentemente viva, mesmo após 3 décadas enterrada. Sua pele foi descrita como flexível, mas seca, e seu corpo estava maleável. Exames subsequentes em 1919 e 1925 também revelaram que seu corpo permanecia incorrupto. Até hoje, mais de um século depois, o corpo de Santa Bernadette está exposto para os peregrinos em um caixão de cristal na capela de Saint-Gildard, em Nevers. Ele é coberto por uma janela de vidro e vestido para modéstia, mas seu rosto e outros traços visíveis ainda parecem normais, como se ela estivesse apenas dormindo. O corpo não passou por qualquer tipo de embalsamamento ou tratamento especial, permanecendo incorrupto em seu estado natural. Para muitos católicos, isso é visto como uma prova de sua santidade. Certamente é um fenômeno extraordinário que tem intrigado os cientistas. Enquanto alguns atribuem o fato a fatores ambientais, como solo seco ou falta de oxigênio, outros veem isso como uma intervenção divina milagrosa. Você acha a história de Santa Bernadette, desde suas visões até seus restos incorruptos, cativante? Ela serve como um testemunho de sua profunda fé e de seu papel em estabelecer Lourdes como um dos principais locais de peregrinação católica no mundo. Número 2. São Francisco Xavier. Quando se trata de santos cujos restos resistiram à decomposição, São Francisco Xavier é um dos exemplos mais conhecidos. Um dos missionários jesuítas originais, ele espalhou o catolicismo ao redor do mundo no século XVI. Sua história sempre foi fascinante, mas o fato incrível de que, mais de 400 anos depois de sua morte, seu corpo ainda está intacto é um verdadeiro testemunho de sua vida e obras santas. Nascido em 1506, na Espanha, Francisco Xavier viajou extensivamente pela Ásia, implementando sua missão de "Ide e ensinai todas as nações". Ele é acreditado por ter convertido mais de 1 milhão de pessoas na Índia e em outros países antes de sua morte, em 1552, na ilha chinesa de Changchuan. Mas seu trabalho continuou a inspirar muitos, mesmo após sua morte, por meio de seus restos preservados. Quando foi exumado para transferência em 1614, os observadores ficaram impressionados ao encontrar seu corpo completamente flexível,
como se ele tivesse morrido dias antes. Enquanto a pele havia encolhido sobre os ossos e adquirido uma cor escura, seus órgãos internos e feições faciais permaneciam intactos. Essa incorruptibilidade foi vista como um sinal de Deus de sua eleição divina. Exames posteriores realizados nos séculos XVII e XVIII não mostraram decomposição adicional. Hoje, na Basílica de Bom Jesus, em Goa, Índia, onde o caixão de prata de São Francisco Xavier repousa desde 1644, seu corpo escurecido e ressecado ainda pode ser visto. Ele permanece em um estado de preservação notável, surpreendendo peregrinos que passam por seu caixão aberto. Exames médicos periódicos, o mais recente em 1953, afirmaram que não há sinais de infecção por fungos ou presença de conservantes naturais. O fenômeno dos restos incorruptos de Francisco nos lembra da capacidade de Deus de trazer glória eterna, mesmo a partir da morte física. Embora seu trabalho missionário tenha alcançado grandes triunfos, ele também viveu uma vida de constantes viagens, perigos e doenças, e, no entanto, sua coragem e vitórias espirituais continuam a inspirar católicos ao redor do mundo séculos depois. Número 3. Santa Catarina Labouré. Você talvez se lembre de aprender sobre os milagres associados a alguns santos católicos, como as águas curativas ou os corpos incorruptos. Um desses santos, cuja história sempre fascina, é Santa Catarina Labouré, famosa por ter recebido visões de Maria com instruções para a criação da medalha milagrosa. O que muitos talvez não saibam é que, mais de 150 anos depois de sua morte, o corpo de Catarina permanece preservado e flexível, como no dia em que ela faleceu. Nascida em 1806, na França, Catarina entrou para a Ordem das Filhas da Caridade e dedicou sua vida a cuidar dos doentes e dos pobres. Em 1830, ela teve aparições marianas na capela da Casa-Mãe da Ordem, em Paris, onde Maria lhe revelou o design da medalha, com imagens simbólicas. A medalha milagrosa tornou-se um dos sacramentais mais amplamente distribuídos no mundo. Catarina passou o resto de sua vida servindo humildemente aos outros, sem atrair atenção para suas visões. Ela morreu repentinamente em 1876, aos 78 anos, e foi enterrada no cemitério da Ordem. Em 1933, seus restos foram exumados durante o processo de reconhecimento de sua venerabilidade. Para a surpresa de todos os presentes, seu corpo foi descoberto em estado de incorruptibilidade, parecendo tão fresco quanto se estivesse apenas dormindo. Então, seus restos foram trasladados para a capela da Casa-Mãe, o local exato de suas visões. Desde então, seu corpo não deteriorado tem sido visitado por milhões de peregrinos que vêm rezar pedindo a intercessão de Maria. Mais de 145 anos se passaram, e o corpo de Catarina permanece preservado, com membros flexíveis e feições faciais ainda bastante vivas. Exames periódicos confirmam que isso não se deve a qualquer tipo de embalsamamento, mas sim ao estado natural de seu corpo. Para os católicos, essa incorruptibilidade é vista como um testemunho da extraordinária santidade dessa humilde freira, que recebeu um encorajamento celestial para a Igreja. Ainda hoje, com a contínua peregrinação ao local, o corpo de Santa Catarina Labouré é um lembrete divino da capacidade de Deus de vencer a morte através daqueles que foram chamados à santidade. Número 4. Santa Verônica Giuliani. Você sempre se interessou por místicas católicas ao longo da história? Uma figura que pode chamar sua atenção é Santa Verônica Giuliani, conhecida por suas extraordinárias experiências místicas e, claro, por seu corpo incorrupto. Sua história prova que a santidade realmente não conhece limites de gênero. Nascida em 1660, na atual Itália, Verônica ingressou no Mosteiro das Clarissas Capuchinhas em uma idade jovem, apesar de enfrentar muita oposição. Ela suportou grandes sofrimentos físicos, causados por doenças e por tratamentos severos impostos por uma abadesa excessivamente zelosa. Através de tudo isso, Verônica teve visões detalhadas da paixão de Cristo, que deixaram marcas de estigmas em seu corpo. Ela também recebeu revelações sobre sua vida espiritual. Infelizmente, alguns oficiais da Igreja ficaram desconfiados das alegações de Verônica, especialmente porque ela era uma freira em uma organização liderada por homens. Ela enfrentou interrogatórios repetidos e foi acusada de falsificar suas experiências. Você consegue imaginar suportar tudo isso
enquanto também lutava contra sua saúde frágil? É impressionante que essa mulher forte não tenha perdido sua fé. No final, Verônica foi justificada, pois seus escritos místicos foram examinados e considerados autênticos. Ela passou seus últimos anos promovendo a devoção às feridas de Cristo e ensinando outras freiras até sua morte. Aos 66 anos, em 1727, avançando alguns séculos, durante exumações, o corpo de Verônica foi encontrado em um estado incrível de preservação. Mesmo hoje, quase 300 anos depois, o corpo de Santa Verônica Giuliani está exposto para veneração dentro de um sarcófago no mosteiro em Città di Castello, na Itália. Quando seus restos foram examinados cientificamente em 2001, eles não mostraram sinais de decomposição. Sua pele permanecia intacta e suas feições faciais claramente definidas. Especialistas em preservação ficaram perplexos, descartando qualquer fator naturalmente explicável. A história de Verônica, desde suas lutas contra a doença e as dúvidas até seus restos miraculosamente intactos, epitomiza coragem, fé e santidade. Da próxima vez que você se sentir inadequado em sua própria jornada espiritual, olhe para essa verdadeira super-heroína de uma santa que certamente continua intercedendo por nós lá do alto em toda a sua glória incorrupta. Número 5. Santa Virgínia Centurione. Como alguém interessado em história, explorar o legado dos santos é sempre fascinante. Uma figura menos conhecida que recentemente chamou atenção é Santa Virgínia Centurione, famosa não só por sua vida piedosa, mas também por algo notável após sua morte. Nascida em Gênova, Itália, em 1587, Virgínia enfrentou muitas dificuldades desde cedo. Após perder a mãe, ficou aos cuidados de uma tia, onde sofreu abuso e rejeição. No entanto, sua fé profunda a sustentou. Aos 16 anos, começou a trabalhar com a Sociedade de São Vicente de Paulo, dedicando-se a servir os pobres, doentes e presos, muitas vezes com seus escassos recursos. Apesar das lutas com sua saúde, Virgínia persistiu em visitar hospitais e orfanatos, onde fosse necessário oferecer ajuda aos necessitados. Tragicamente, aos 36 anos, Virgínia sucumbiu ao tifo enquanto cuidava de pacientes. Todos lamentaram a perda de seu anjo da guarda. Quase 200 anos depois, em 1983, seus restos mortais foram exumados como parte de seu processo de beatificação. Para a surpresa de todos, seu corpo estava em um estado de preservação notável, com pele, articulações e órgãos sem sinais de decomposição, surpreendendo especialistas. Estudos subsequentes não encontraram explicações naturais para sua incorruptibilidade. Hoje, as relíquias sagradas de Santa Virgínia continuam atraindo peregrinos ao seu santuário em Gênova. Seu corpo preservado serve como um lembrete de que atos de caridade podem durar além da vida terrena. Para aqueles que enfrentam suas próprias lutas, ela é um exemplo de como a fé e a compaixão podem elevar almas e transformar vidas, mesmo muito tempo após sua morte física. Número 6. São João Maria Vianney. Quando estudamos os santos, muitas vezes é a santidade interior que oferece as lições mais profundas. Esse é o caso de São João Maria Vianney, o amado cura d'Ars. Embora milagres ocorressem ao seu redor, foi sua compaixão profunda que mais se destacava. Nascido em 1786, na França, João Maria teve dificuldades na escola, mas sentiu-se chamado ao sacerdócio. Devido à turbulência da Revolução Francesa, ele só pôde ingressar no seminário aos 26 anos. Embora tivesse dificuldades em seus estudos, ele perseverou por meio da oração e tornou-se um gigante na fé e na misericórdia. Ordenado sacerdote em 1815, Padre Vianney foi enviado para liderar a paróquia de Ars, uma aldeia decadente onde a prática religiosa havia enfraquecido. Por meio de sua devoção absoluta à confissão, ao aconselhamento espiritual e à celebração da missa com extrema reverência, São João Maria Vianney guiou amorosamente seus paroquianos de volta à fé. Ele passava entre 12 e 16 horas por dia no confessionário, muitas vezes no inverno rigoroso, ouvindo sem julgamento todos os que o procuravam. Sua imensa bondade afetou tantas pessoas que peregrinos começaram a viajar de toda a França e de fora do país, buscando confessar-se com ele. João Maria recebia ricos e pobres de braços abertos, com o mesmo carinho e atenção. No final da vida,
Mesmo com sua crescente fama, ele permaneceu humilde, focado apenas em suas obrigações sacerdotais e em aprofundar sua vida de oração. Testemunhas afirmaram ter visto seu corpo esquelético ser levantado no ar durante suas horas de oração. Quando ele faleceu em 1859, após décadas de serviço abnegado, mais de 20.000 pessoas compareceram ao seu funeral. Até hoje, São João Maria Vianney continua sendo um destino para aqueles que buscam sua intercessão e consolo. O corpo incorrupto de São João Maria Vianney foi descrito como flexível e surpreendentemente realista, mesmo depois de mais de um século e meio. Ele mostrou sinais mínimos de decomposição, um fenômeno que deixou muitos em estado de admiração, pois desafia as leis naturais de decomposição que normalmente afetam restos humanos. A incorruptibilidade de São João Maria foi atribuída à sua profunda santidade e à fé que ele encarnou durante sua vida. Muitos peregrinos que visitam seu corpo relatam sentir um forte senso de reverência e até uma fragrância doce, muitas vezes associada ao odor de santidade, atribuído aos santos incorruptos. Para a Igreja Católica, o estado incorrupto do corpo de São João Maria Vianney serve como um sinal tangível de sua santidade e um lembrete do poder duradouro da fé. Número 7, Santa Virgínia Centurione Bracelli. Quando falamos sobre santos que tiveram uma vida difícil e marcada por sacrifícios, Santa Virgínia Centurione Bracelli se destaca como um exemplo de fé, caridade e superação. Nascida em 1587, em Gênova, na Itália, Virgínia foi criada em um ambiente de desafios. Após a morte precoce de sua mãe, foi criada por parentes que não compartilhavam sua fé ou seu senso de dever cristão. Virgínia, no entanto, permaneceu fiel às suas crenças e decidiu dedicar sua vida à caridade. Ela ingressou na Sociedade de São Vicente de Paulo e começou a trabalhar com os pobres e doentes de Gênova. Mesmo com a saúde frágil, Virgínia nunca deixou de visitar os hospitais e ajudar os necessitados, muitas vezes usando os poucos recursos que possuía. Sua fé inabalável e sua devoção aos mais vulneráveis tornaram-na uma figura querida por todos aqueles que a conheceram. Em 1625, Virgínia faleceu aos 36 anos, vítima de uma epidemia de tifo, doença que contraiu enquanto cuidava dos doentes. Em 1983, durante o processo de beatificação, seus restos mortais foram exumados e, para a surpresa de todos, encontraram seu corpo em um estado de preservação notável. A pele, os órgãos internos e as articulações estavam quase intactos, um fato que os cientistas não conseguiram explicar. Hoje, os restos de Santa Virgínia repousam em um santuário em Gênova e muitos fiéis continuam a visitar seu corpo incorrupto. Para os católicos, o estado de preservação de Santa Virgínia é visto como um sinal de sua santidade e de sua dedicação incansável ao serviço de Deus e da humanidade. Número 8. Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia é outra figura que se destacou não apenas em vida, mas também na morte. Nascida em 1381, na Itália, Rita viveu em uma época turbulenta, marcada por conflitos políticos e sociais. Ainda jovem, foi forçada a se casar com um homem abusivo, com quem teve 2 filhos. Apesar das dificuldades, Rita permaneceu fiel à sua fé e dedicou-se à oração. Quando seu marido e filhos faleceram, ela entrou para o convento das Agostinianas em Cássia, onde passou o resto da vida dedicada à contemplação e ao serviço a Deus. Santa Rita ficou conhecida por sua devoção ao sofrimento de Cristo, recebendo uma estigmatização espiritual em forma de uma ferida na testa, que, segundo relatos, exalava um aroma de rosas. Quando faleceu em 1457, seu corpo foi enterrado no convento. Anos depois, quando seu túmulo foi aberto, o corpo de Santa Rita foi encontrado em um estado surpreendente de conservação. Embora tenha passado por algumas mudanças ao longo do tempo, como o enrijecimento de algumas partes, seu corpo foi mantido como incorrupto. Para preservar essa condição, uma máscara de cera foi colocada sobre seu rosto e suas mãos foram cobertas por luvas. O corpo de Santa Rita de Cássia, preservado e venerado, tornou-se símbolo de sua santidade e de sua fé inabalável. Ela é conhecida como a padroeira das causas impossíveis, e muitos devotos ao redor do mundo atribuem à sua intercessão a realização de milagres. O Santuário de Santa Rita, em Cássia,
é um destino de peregrinação para aqueles que buscam suas bênçãos e desejam estar em contato com o legado espiritual desta santa notável. Número 9. São Nicolau de Tolentino. São Nicolau de Tolentino, nascido em 1245, é uma figura fascinante entre os santos incorruptos. Ele viveu no século XIII, na Itália, e foi um homem santo que fundou várias comunidades religiosas, praticou caridade em abundância e se tornou conhecido por realizar muitos milagres durante sua vida. São Nicolau também era conhecido por sua prática de jejum rigoroso, além de sua vida dedicada à oração e ao serviço ao próximo. Após sua morte, em 1305, aos 82 anos, seu corpo foi enterrado na Basílica de Tolentino, onde ele servira por muitos anos. Ao longo dos séculos, o túmulo de São Nicolau foi aberto várias vezes para examinar seus restos, e a cada vez, os examinadores ficaram surpresos ao descobrir que seu corpo permanecia completamente intacto, como se ele tivesse morrido momentos antes. Sua pele, músculos, órgãos internos, tudo estava preservado e fresco, sem sinais de decomposição. A descrição de seu corpo é impressionante. Observadores relataram que, ao manusear o corpo, os membros de São Nicolau permaneciam flexíveis e maleáveis. Seus vasos sanguíneos ainda estavam cheios, e sua carne conservava uma coloração rosada, como se ele ainda estivesse vivo. Mesmo sua língua, quando observada pela última vez, em 1881, ainda tinha a cor de tecido saudável, como se fosse de um corpo recente. Esse fenômeno de incorruptibilidade, que perdurou por mais de 600 anos, é algo que desafia todas as explicações científicas conhecidas. Normalmente, corpos enterrados há apenas algumas décadas já estariam em estado avançado de decomposição, reduzidos a ossos. No entanto, o corpo de São Nicolau permaneceu praticamente inalterado, o que a Igreja Católica atribui à sua profunda santidade e à intervenção divina. Se você for a Tolentino, na Itália, vale a pena conferir o corpo preservado de São Nicolau. É um daqueles milagres que nos fazem refletir sobre o sobrenatural e nos mostram o poder duradouro da fé. Número 10. Beato Papa Pio IX. Se depois de ouvir sobre São Nicolau de Tolentino e outros santos incorruptos, você ainda está curioso sobre mais exemplos, o Beato Papa Pio IX é outro nome que merece destaque. Ele viveu de 1792 a 1878 e serviu como bispo de Roma de 1846 até sua morte. Pio IX foi um dos papas com o pontificado mais longo da história, governando por mais de 30 anos, e foi um líder influente durante tempos turbulentos. Os restos mortais de Pio IX estão expostos sob a Basílica de São Pedro, no Vaticano, e para um corpo que está enterrado desde 1878, sua condição de preservação é surpreendente. 3 anos após sua morte, em 1881, seu corpo foi exumado para trabalhos de restauração nas criptas da Basílica, e, para surpresa de todos, ele estava completamente intacto. Sua pele, músculos e órgãos internos estavam preservados. Durante o traslado de seu corpo, testemunhas relataram até mesmo que um líquido escorria de seu nariz, um fenômeno incrivelmente raro para um corpo que já estava morto há tanto tempo. A preservação do corpo de Pio IX é considerada pela Igreja como um sinal de sua profunda devoção a Deus durante sua vida. E mesmo mais de 140 anos após sua morte, seu corpo continua a desafiar as leis naturais da decomposição. Ao contrário de outras figuras históricas da mesma época que restam apenas como esqueletos, o Papa Pio IX permanece impressionantemente preservado. Se você visitar o Vaticano, essa é uma das atrações mais intrigantes que você pode testemunhar. Mesmo depois de mais de um século e meio, o corpo incorrupto do Papa Pio IX continua a surpreender fiéis e a desafiar a lógica. Número 11. São Charbel Makhlouf. São Charbel Makhlouf, do Líbano, viveu no século XIX e é amplamente conhecido por sua profunda vida de oração e santidade. Ele era um sacerdote maronita que viveu como eremita e faleceu relativamente jovem, aos 53 anos, em 1898, devido a um derrame. No entanto, mesmo após sua morte, o legado de São Charbel continuou de maneira milagrosa, principalmente devido ao estado incorrupto de seu corpo. Pouco mais de 2 anos após sua morte, em maio de 1900, seu caixão foi aberto e seu corpo foi encontrado completamente incorrupto.
Testemunhas descreveram que a pele de São Charbel estava ligeiramente amarelada, mas não havia sinais de decomposição. Seus órgãos internos também estavam preservados, o que é algo extraordinário, considerando as condições naturais que ele enfrentou. Desde sua morte, o corpo de São Charbel foi exumado várias vezes, incluindo em 1950 e, mais recentemente, em 2020. Em todas as ocasiões, o estado do corpo permaneceu praticamente o mesmo, flexível e intacto, com poucos sinais de deterioração, além de um leve amarelamento da pele. Este fato continua a surpreender cientistas e estudiosos. Além disso, há relatos de que o corpo de São Charbel secretava um líquido estranho, e os fiéis que tocavam essa substância afirmavam ter experimentado curas milagrosas por meio de sua intercessão. Embora você não possa ver o corpo de São Charbel hoje, já que ele repousa permanentemente em seu túmulo na Basílica de São Maron, no Líbano, o fenômeno de sua incorruptibilidade serve como um testemunho de sua profunda santidade e de sua conexão com o divino. Para muitos, São Charbel é um lembrete do poder espiritual que transcende a morte. O fato de seu corpo permanecer em estado quase perfeito por mais de um século é considerado por muitos como um milagre. Sua vida de oração, simplicidade e devoção total a Deus continua a inspirar milhares de fiéis, que o consideram um intercessor poderoso. Número 12. São João Bosco. São João Bosco, também conhecido como Dom Bosco, é uma das figuras mais veneradas no catolicismo. Nascido em 1815, na Itália, ele dedicou sua vida a ajudar jovens marginalizados e foi o fundador da Sociedade Salesiana, uma congregação religiosa voltada para a educação de crianças e adolescentes, especialmente os mais pobres. Dom Bosco também era conhecido por seus dons visionários e milagrosos, tendo realizado diversas curas e premonições ao longo de sua vida. Após sua morte em 1888, seu corpo foi enterrado na Basílica de Maria Auxiliadora, em Turim. Muitos anos depois, durante o processo de beatificação, seu corpo foi exumado e, para a surpresa de todos, foi encontrado em um estado excepcional de preservação. Sua pele e músculos estavam em condições notáveis, especialmente para alguém que havia falecido há décadas. Isso reforçou ainda mais sua fama de santidade. Hoje, o corpo de São João Bosco está exposto para veneração em uma urna de vidro na basílica que ele próprio ajudou a construir. Embora seu rosto esteja coberto por uma máscara de cera, seu corpo permanece quase intacto, atraindo peregrinos de todas as partes do mundo que desejam prestar homenagem a esse grande santo, conhecido como o Pai e Mestre da Juventude. A incorruptibilidade de São João Bosco, para muitos católicos, é um sinal claro de sua santidade e de sua missão divina de ajudar os jovens a encontrar uma vida melhor. Sua obra e legado continuam vivos até hoje, por meio das escolas e obras sociais salesianas espalhadas por vários países. Seu corpo preservado serve como um lembrete do poder de sua fé, e a mensagem de esperança e educação que ele pregava segue inspirando gerações. Número 13. Santa Clara de Assis. Santa Clara de Assis, nascida em 1194, foi uma discípula próxima de São Francisco de Assis e fundadora da Ordem das Clarissas, uma ordem monástica dedicada à vida de pobreza e oração. Ela é reverenciada por sua profunda devoção a Deus e por ter vivido uma vida austera em serviço aos pobres. Santa Clara, influenciada pelos ensinamentos de São Francisco, tornou-se um modelo de humildade e fé inabalável. Após sua morte em 1253, seu corpo foi enterrado na igreja de São Damião, em Assis, Itália. Em 1255, 2 anos depois de sua morte, ela foi canonizada pelo Papa Alexandre IV devido à sua fama de santidade e aos inúmeros milagres atribuídos à sua intercessão. Mais de 600 anos após sua morte, seu túmulo foi aberto, em 1850. Para a surpresa dos observadores, seu corpo foi encontrado incorrupto, especialmente sua pele, que estava em notável estado de conservação. Embora o tempo tenha causado algum desgaste natural ao longo dos séculos, o corpo de Santa Clara permaneceu em grande parte intacto, o que reforçou sua fama como santa. Hoje, seus restos mortais repousam na Basílica de Santa Clara, em Assis, onde peregrinos de todo o mundo visitam para venerar sua memória. Santa Clara é lembrada por seu amor à simplicidade e sua confiança absoluta em Deus. Para os católicos,
Sua incorruptibilidade é vista como um sinal de sua santidade e de sua profunda conexão com o divino. Assim como São Francisco de Assis, Clara dedicou sua vida à busca da perfeição espiritual por meio da pobreza e da caridade, e seu legado perdura até os dias de hoje com a Ordem das Clarissas presente em vários países, levando adiante sua missão de oração e serviço. E é isso, amigos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais vídeos como este. Cuidem-se, pessoal!